Olá! E aí, gente, tudo bem com vocês? Será como que está o clima aqui hoje na nossa cidade? Ou seria o tempo? Vamos descobrir? Então, gente, eu queria saber de vocês. Vocês já sabem a diferença entre clima e tempo? O que cada um significa? Será que o clima muda? Ou será que é só o tempo? Bom, gente, para iniciar, vocês irão pegar o seu livro de Geografia do Piauí, lá na página 74, tá? Que começa aí falando sobre o clima. Nessa página, nós temos aí um menininho, uma história em quadrinhos, que no primeiro momento, nós temos o menininho aí com roupas de frio, cachecol, tênis, tomando um belo sorvete, né? Um delicioso sorvete. E aí nós podemos perceber que está ventando muito. No segundo quadrinho, nós temos aí um dia de sol, ele está tomando o que parece um chocolate quente, né? Não sei. E no terceiro quadrinho, nós temos aí um menininho falando: detesto quando a temperatura fica indefinida. Será que esses quadrinhos estão se referindo ao clima ou ao tempo? Nós podemos perceber que houve algumas mudanças aí, e essas mudanças aconteceram no tempo, tá, gente? Então, a diferença entre tempo e clima é essa. Por quê? O clima, ele é uma situação contínua, tá? Que é duradoura, digamos assim, tá? É duradoura, contínua. E o tempo é uma situação momentânea. Por isso que no início do vídeo eu perguntei se nós estávamos nos referindo ao clima ou tempo. Quando você fala, como está o clima hoje? Como está o clima hoje aqui? Não é clima, tá? Porque o clima continua sempre o mesmo, eles são definidos. E eles são definidos a partir de quê? Foi feito um estudo, e aí os pesquisadores, né, meteorologistas observaram as regiões em que aquele tempo, em que algumas temperaturas elas foram mais frequentes, contínuas, e aí a partir disso foi definido o clima de cada região, tá bom? E já o tempo não, o tempo sempre está mudando. Por exemplo, na TV, quando você vai ver os telejornais, sempre tem a previsão do tempo, tá? É o tempo atmosférico. Por quê? Você não vê ela chegando, vamos lá para a previsão do clima hoje. Não, porque o clima é sempre o mesmo. Então, ela diz, vamos lá para a previsão do tempo, tá? E aí, geralmente, ela dá a previsão do tempo de hoje e, às vezes, por exemplo, às vezes em jornais também tem a previsão do tempo de dias seguintes, né? Desculpa. Tem a previsão do tempo de dias seguintes. No aplicativo também, no celular, nós também encontramos, né, como está a previsão do tempo hoje e nos dias seguintes. Então, essa é a diferença, tá? O tempo é aquela situação momentânea, tá? E o clima, ele nunca muda, é sempre o mesmo, tá bom? Então, sempre que você for falar, hoje o céu está nublado, hoje o tempo está chuvoso, né? Hoje está chuvoso, hoje está nublado, o céu está aberto. Então, essas expressões se referem ao tempo e não ao clima, tá bom? Na página 75, nós temos aí outra tirinha. Bom dia, pessoal. Meu Deus, que linda manhã de segunda. O radialista aí está falando, né? Meteorologia indica bom tempo, céu claro, sem sinal de chuva. A não ser numa casa na periferia. Olha só na casa do Garfield que estava chovendo, né? E aí, de acordo com a ilustração, percebemos que o tempo ele pode mudar de uma hora para outra. Já o clima, não. Então, o tempo sempre está mudando. O clima, não. Certo? Por quê? Porque o clima ele é o conjunto de variações do tempo de um determinado lugar que se repete a cada ano, né? Ele é frequente, contínuo. Para determinar o clima, os pesquisadores observam as repetições dos tipos de tempo em um lugar por aproximadamente 30 anos. Bom, gente, agora nós iremos falar sobre o clima aqui no Piauí, né, no nosso estado. Por que aqui é tão quente?
Olha só, na página 78 do seu livro, tem uma figura aí, tá? Falando sobre a circulação de calor. E aí mostra esse esquema onde podemos perceber que a Terra é inclinada e que a localização do Piauí, próximo à linha do Equador, é um dos fatores que permite que o nosso estado seja aquecido diretamente pelo calor do Sol. Por isso que aqui é tão quente, tá? E aí, por isso também que o nosso clima tem pouca variação de temperatura. E aí, nós temos aí embaixo da figura falando que, levando em consideração as características climáticas, como temperaturas e quantidades de chuvas, dentre outros fatores, o Piauí possui o clima tropical. Esse clima tropical, ele possui duas estações bem definidas, que são uma seca e outra chuvosa. E aí, nós falamos, aí também no seu livro, fala sobre o outro tipo de clima presente no Piauí, que é qual? O semiárido ou tropical semiárido, que abrange a parte sul e sudeste do estado, apresentando temperaturas elevadas e poucas chuvas, irregularmente distribuídas ao longo do ano, que é nesses locais aí que tem o período da seca, né, que algumas regiões, algumas cidades passam muito tempo sem chuvas. E aí fala também que no Piauí as temperaturas são elevadas o ano todo, atingindo normalmente 30 graus Celsius. Porém, na época do ano, que compreende os meses de setembro a dezembro, ficam mais elevadas. Então já é quente, mas no período entre setembro e dezembro ficam mais elevadas ainda as temperaturas, então fica mais quente. Por isso, vocês já ouviram com certeza falar que esse período é o chamado BR-Obró, né? Por quê? Porque ele utiliza aí a última sílaba dos últimos meses do ano, que é exatamente o período que fica mais quente, setembro, outubro, novembro, dezembro, entenderam? Então, por isso que é BR-Obró, tá? E aí nós temos aí um mapa, né, ilustrando as regiões do Piauí que possuem o clima tropical e o clima semiárido. Lá na próxima página, 79, fala que no período do BR-Obró, a população ela deve tomar alguns cuidados, como que nós devemos ingerir mais líquido, usar roupas mais leves e bastante protetor solar. Outro fator que também influencia no clima é a altitude do lugar. Por exemplo, cita aí a cidade de Pedro II, né? Ela fica aqui também no Piauí. E aí nós podemos perceber que por essa região lá, ela ser uma região mais elevada, né, mais altas, lá o clima é mais fresco durante o ano todo. E aí por isso que lá é considerada a Suíça do Piauí, porque lá é mais frio. Aí também fala sobre as interferências do clima na vida das pessoas. Nós temos aqui uma charge, né? Nós temos a previsão do tempo aí mostrando no mapa nas regiões do Brasil, e nós temos aí uma pessoa correndo da chuva com roupas mais leves, né? E já na outra imagem a pessoa está aí toda coberta com casaco, sapato, chapéu e inclusive um guarda-chuva. E aí ela tá olhando pro céu e tá fazendo sol, né? Então, aí aconteceu o contrário. Quando essa pessoa se preparou para a chuva, veio o sol. E aí quando ela achou que iria fazer sol, choveu. Então, por isso que a previsão ela interfere em algumas situações, né? Porque para que a população fique atenta a essas alterações do tempo, estudiosos desenvolveram uma previsão do tempo que está em destaque no mapa. Por meio da previsão é possível saber onde vai chover, onde vai fazer sol e também as temperaturas. Então, a partir da previsão que a pessoa vai saber se, por exemplo, se ela quiser viajar, ela vai lá, consulta a previsão e vê se hoje vai chover, vai fazer sol, se está propício realmente para ela sair para viajar, né? E outra maneira também que o tempo interfere, né? As condições atmosféricas na área da agricultura, porque eles precisam saber, né, se vai chover ou se vai fazer sol, para que eles saibam o período, né, de melhor plantio e também da colheita, certo?
E quem são, como é chamada a ciência que estuda as condições atmosféricas? Meteorologia. Meteorologia. Então, gente, de forma resumida, o que muda é o tempo, tá? E não o clima. E aqui no nosso estado, no Piauí, nós temos o clima tropical, que tem duas estações bem definidas, a estação seca e a estação chuvosa. E nós temos o clima semiárido, tá? Que nessas regiões do clima semiárido possuem altas temperaturas, né? Temperaturas elevadas, poucas chuvas e essas chuvas que ocorrem ainda são irregulares, tá? Durante o ano. E de que forma que o clima, que o tempo interfere na sociedade? Porque ele vai interferir, por exemplo, se você quiser viajar para algum lugar, você vai ver lá a previsão do tempo e vai ver se essa previsão do tempo está propícia para você poder viajar. Se você, digamos que... outra coisa também bem importante nas plantações, de que forma que interfere? Os agricultores, eles irão, observando a previsão, eles irão saber qual o melhor momento para plantar e para colher, tá bom? Então, é isso, tá? O BR-OBRO é o quê? BR-OBRO é o período de setembro a outubro, onde as temperaturas ficam mais elevadas do que já são, ok? Beijos, até a próxima!